Alex era um jovem de 23 anos, inteligente e popular, sem histórico de doenças mentais. E Leslie não conseguia entender por que ele decidiu tirar a própria vida. O e-mail explicava que ele tinha feito uma circuncisão, remoção cirúrgica do prepúcio, camada de pele que cobre a cabeça do pênis, 2 anos antes. E classificava o procedimento como uma mutilação genital masculina. Nos meses seguintes, ela tentou obter mais informações sobre o procedimento na tentativa de entender por que isso mexeu tanto com Alex e por que ele achava que se matar era sua única opção. Segundo ela, ele se dava muito bem com os irmãos mais novos Thomas e James. A parede da casa dela em Cheshire, na Inglaterra, é repleta de fotos do trio. Foi durante um passeio da escola para esquiar no Canadá, aos 14 anos, que Alex se encantou pelo país. Ele gostava de esquiar quando era criança, e a viagem reacendeu essa paixão. Leslie visitou o filho várias vezes, tanto sozinha quanto acompanhada dos irmãos dele e do padrasto. Eles eram uma família unida, mas Alex jamais contou a nenhum deles que estava sofrendo em silêncio. Eu tinha um problema de estreitamento do prepúcio, escreveu ele em seu último e-mail, mas desde o fim da adolescência, isso gerava problemas na cama, pois significava que meu prepúcio não se retraía sobre a glande como deveria, o que causou alguns momentos constrangedores. Em 2015, ainda em silêncio, Alex consultou um médico no Canadá, que receitou uma pomada com esteroides para alongar o prepúcio. Mas, algumas semanas depois, ele voltou ao médico porque achava que o tratamento não estava funcionando. O que Alex tinha era fimose, dificuldade ou impossibilidade de retrair o prepúcio, impedindo a exposição da glande. Essa aderência é perfeitamente normal nos primeiros anos de vida. Mas, à medida que os meninos crescem, o prepúcio começa geralmente a se soltar da cabeça do pênis. Na Inglaterra, o Sistema Público de Saúde, NHS, na sigla em inglês, recomenda a aplicação de esteroides tópicos e técnicas de alongamento. A circuncisão é o último recurso. Ele sugeriu imediatamente a circuncisão, escreveu Alex. Eu perguntei sobre o alongamento e ele mentiu descaradamente, dizendo que não funcionaria no meu caso. Leslie encontrou algumas avaliações na internet sobre o urologista de Alex, que a fizeram questionar sua competência. Uma paciente contou que tinha sido incapaz de trabalhar desde que foi operada por ele em decorrência de problemas renais, e que ele destruiu sua qualidade de vida. Dá para ver que ele diagnosticou mal as pessoas, fez cirurgias mal-sucedidas e arruinou algumas vidas, afirmava outro comentário. Ele é perigosamente incompetente. Leslie ficou horrorizada com as críticas e solicitou a abertura de uma investigação contra o urologista. Mas foi informada que já havia uma investigação em andamento. Ele tentou pesquisar sobre o assunto em um computador público, mas se sentiu desconfortável, e também achou que era um assunto muito tabu para discutir com os amigos. Essas sensações sempre presentes estimuladas pela fricção de roupas são uma tortura por si só, elas não normalizaram após anos de exposição da glande, escreveu. Ele sentia muita dor porque as atividades físicas normais machucavam, diz Leslie. Ele era um grande esquiador e snowboarder, então você pode imaginar a dor que ele estava sentindo. O cirurgião Trevor Dorkin, que é membro da Associação Britânica de Cirurgiões Especializados em Urologia, explica que a cabeça do pênis costuma ficar mais sensível após a circuncisão, mas, em geral, essa sensibilidade tende a diminuir com o passar do tempo. Eu sempre digo para os rapazes que vai ficar mais sensível no começo, porque de repente você não tem mais essa proteção sobre a cabeça do pênis e a sensação vai ser diferente, diz Dorkin, que já realizou mais de 1000 circuncisões. Alex também contou ter tido disfunção erétil e sensações de queimação e coceira, particularmente na cicatriz do freio, prega de tecido que liga o prepúcio à parte inferior do pênis, que foi removido. Mas, novamente, quando você faz a circuncisão, muitas vezes, o freio não é preservado, e isso não tem necessariamente um efeito sobre o desempenho e o prazer sexual. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS,
95% dos homens são circuncidados na Nigéria, mas apenas 8,5% se submeterão ao procedimento no Reino Unido. A maioria dos homens circuncidados no Reino Unido é de origem muçulmana ou judia, já que a circuncisão é considerada uma parte importante destas religiões. Por isso, as pessoas que questionam a circuncisão às vezes são acusadas de serem antissemitas ou islamofóbicas, mas Leslie enfatiza que seu filho não era nenhum dos dois. Para Alex, a circuncisão masculina foi normalizada à medida que a maioria das pessoas não questiona a prática, enquanto a mutilação genital feminina agora é considerada ilegal em muitos países. Ele acreditava que a circuncisão masculina também deveria ser chamada de mutilação genital, visão compartilhada por um movimento de circuncisão cada vez maior. Se eu fosse uma mulher, nas nações ocidentais, isso seria ilegal, o cirurgião seria um criminoso e isso nunca teria sido considerado uma opção pelos médicos, escreveu Alex. Os defensores da autonomia genital acreditam que é errado circuncidar um bebê ou uma criança, seja do sexo masculino ou feminino, porque o paciente não é capaz de dar consentimento. Após ter vivido 21 anos sem ser circuncidado, Alex acreditava que os homens circuncidados na infância tragicamente nunca seriam capazes de compreender totalmente o que perderam. Leslie, que costumava dar aulas, agora quer ir às escolas para conversar com rapazes sobre a importância de compartilhar seus problemas, mesmo que sejam muito pessoais. Todo mundo sabe que os homens não costumam falar sobre os problemas da mesma forma que as mulheres, mas acho que a circuncisão é um tema muito tabu, diz ela. Foi certamente no caso do meu filho, e acho que precisamos de mais pesquisas. É preciso analisar os riscos, o que realmente pode dar errado, precisamos estar mais conscientes deles. Especialmente quando você vai operar alguém que está no fim da adolescência ou o início da idade adulta, é uma área muito sensível e importante para a função sexual, então você tem de explicar os riscos para eles. A organização britânica King's Square, que tenta educar as pessoas sobre a circuncisão, destaca que Alex não é o primeiro homem a cometer suicídio após ser circuncidado. Não me senti à vontade para levantar a questão quando tive oportunidade, então, se a minha história puder aumentar a conscientização e quebrar esse tabu dentro da sociedade e em relação à saúde dos homens, fico feliz em divulgar minhas palavras.